Ele veio como uma criança nascido em Belém e foi primeiro para a casa de Israel. Não se esqueça, ele não foi para os gentios apenas quando ele foi rejeitado, aí ele veio para o mundo todo. É claro que Deus organizou dessa forma, mas os judeus são primeiro. Ele cumpriu a sua promessa com os judeus. Vocês estão comigo? Então o Pai o enviou, Davi, para o bem-estar de seus irmãos. Assim como José, o Pai também o enviou para ajudar os seus irmãos. Os irmãos estavam no campo em algum lugar e ele foi enviado. E novamente, é uma imagem de Jesus. E aí quando ele chegou lá, ele viu o gigante. Mas quando Jesus veio, Israel estava intimidada. O mundo estava sob o domínio tirano do maligno, Satanás. E Davi o matou com uma pedra. Na verdade, para lutar você usa uma espada. Mas ele só usou a espada quando o gigante já estava morto. Ele usou uma pedra porque ele estava blasfemando contra o Senhor. E o apedrejamento é a pena pela blasfêmia. Então Davi usou uma pedra. E a pedra foi direto na sua testa. E aquele gigante caiu. E a Bíblia diz que, diferente desses filmes bobos, românticos, que o monstro cai e o garoto vai beijar a garota. Não, Davi, corte a cabeça dele. Porque esses monstros sempre se levantam. Eu não assisto filmes de terror, mas quando eu era mais novo eu costumava assistir e sabe? Sempre, invariavelmente, o monstro se levanta. Quando eles estão se beijando. Sempre faz aquele barulhinho. Não, corte a cabeça dele. Não, corte a cabeça. Davi estava à frente, ele sabia o que fazer. Então ele pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele, e levantou a cabeça dele, e todo Israel gritou. E começaram a perseguir o inimigo, e eu acho muito interessante, eu gosto desse tipo de coisa, de pequenos detalhes. Sabe, eu estudo só pra mim. Eu nunca imaginei estar pregando sobre isso, mas eu amo estudar aquelas pequenas nuances que existem na Bíblia. E diz que Davi manteve a armadura de Golias em sua tenda. Amém? Mas ele foi para Jerusalém. Então a armadura ficou lá, mas onde está a cabeça? Ele levou para Jerusalém. Mas a batalha era fora de Jerusalém, a quilômetros de distância de Jerusalém. Não muito longe, mas alguns quilômetros, nós já estivemos lá. E eu fiquei me perguntando por que ele trouxe a cabeça para Jerusalém. Ele deve ter tido uma revelação. Porque mais tarde, o lugar onde ele enterrou a cabeça passou a se chamar Gal-Golia. O lugar onde foi enterrado a cabeça de Golias. E vocês sabem, com o tempo, o nome dos lugares ele acaba sendo corrompido e passou a se chamar Gol-Gotá, o lugar da decapitação. A decapitação do gigante, onde Jesus foi crucificado, derrubando o maior gigante por todos nós. Amém? Mas o que quero dizer, para liberar vocês, mas quando ele estava no campo de batalha, na frente de Golias, com aquele discurso tirano, se gabando com orgulho, ele sabia que ele era um lutador, que ninguém se aproximaria dele. A carne é tão grande, ela fala tão alto que ela pode ser muito intimidante. Mas a batalha é do Senhor, ela não é baseada no braço da carne. Amém? Então sabe o que Davi fez? E aliás, é isso que eu quero falar. E seus irmãos vieram até ele. E Davi era um pastor, e seus irmãos eram guerreiros. Veja o que eles falaram. É essa atitude que eu não quero que vocês tenham. Deus confiou a todos vocês um rebanho. Mas aí vocês olham para a New Creation Church, para outras igrejas. E aí vocês ficam descontentes com o seu povo. Não façam isso. Pessoas são pessoas, todos preciosos para Deus. Se você não cuidar das pessoas que estão com você, por que Deus vai te dar mais? E o Senhor está sempre procurando por aqueles que amam o rebanho. Para entregar mais pessoas, Ele fala com pessoas em sonhos. Coloca em pessoas o desejo para ir para a sua igreja. Mas se Ele vê que você não está alimentando, que você não dá comida, que você tem essa atitude, a atitude desses irmãos, veja o que eles fizeram. Eu sei que vocês não têm, amém? Eu estou apenas dizendo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Poucas ovelhas.
Sério? Em primeiro lugar, não deveriam ser poucas. Jessé estava muito bem de vida. Ele era o tataraneto de um homem muito rico, Boaz, que se casou com Ruth. Então não eram poucas, mas é a atitude. E você sabe que você não é um soldado? E no calor daquele discurso saiu aquelas poucas ovelhas. E esse é o espírito daquele que não é um bom pastor. São só o rebanho. Não sejam assim. O que Davi disse do rebanho? Quando ele estava na frente do rei Saul, foi isso que Davi disse ao rei Saul. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Eles são as ovelhas do meu pai. Eles são o rebanho do meu pai. Não fale assim, esse meu povo, sempre as mesmas pessoas problemáticas. Não, eles são o rebanho do pai. E Deus está confiando eles a você. Ele está te entregando supervisão. Sim, vamos lá, aplauda ao Senhor, aleluia! E vejam a diferença da atitude de Davi. Apenas uma ovelha pega por um leão. Sabe o que Davi disse? Ele é apenas um leão. Ele poderia ter dito, é apenas uma ovelha. Tem muitas outras aqui. Não, ele foi atrás daquela ovelha. Ele o pegou pela barba, pelo focinho do leão e o matou. E depois disso veio um urso. Amém? Agora deixa eu te perguntar, sinceramente, do fundo do seu coração, não precisa levantar as mãos, mas qual é a sua atitude com o seu rebanho? Com o seu trabalho, com o seu ministério? Esse pequeno trabalho, esse pequeno rebanho. Ou você diz, eles são o rebanho do meu pai. E eu sou tão privilegiado por ter esta honra de supervisioná-los, de alimentá-los. Amém? Eu sei que é um desafio, eu sei que coisas estranhas acontecem conosco antes de pregarmos. Mas não se permita ser roubado, eles querem te parar de alimentar o rebanho. Quantos já passaram por esse desafio com coisas estranhas acontecendo? Às vezes você briga com a esposa ou acontecem coisas que normalmente não acontecem. Já viram isso? Como eu contei de acordar e estar com o coração batendo muito rápido. E aí você diz, meu Deus, estou tendo um ataque. Quantos já passaram por isso? Ou quando você vai pregar e no meio da noite você acorda. E aí você não consegue dormir e você precisa dormir para repor a sua energia. E aí você não consegue dormir, o que acontece? É um ataque. Amém? Eu sei. E isso é porque o diabo tem tanto medo de você alimentar as pessoas. Amém? De alimentar aqueles que vêm. Ele sabe que muitos virão. Mas se ele ferir o pastor, o que vai acontecer? A ovelha será pega. E aliás, isso foi dito sobre o Senhor Jesus. Quando vieram pegá-lo, está escrito, ferireis o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Nossas ovelhas não ficarão dispersas porque ele foi ferido. Isso foi escrito sobre ele. Ele foi ferido, amém? Então, diga, o Senhor já levou as minhas feridas. O nosso campo de batalha é no descanso. E quando você percebe isso, é claro que você não vai ver. E você fica, o que está acontecendo? E é claro que não é Deus. Deus quer que você descanse. Note que é uma guerra. Isso você deve ver como um elogio para você. Amém? Porque o diabo não chuta cachorro morto. Amém? Então agradeça a Deus agora que você entendeu o porquê da discussão. Amém? Irmãs, apoiem seus maridos. Ou seja, não tenham conversas pesadas no final de semana. Eu e o Andy temos um acordo. Não falamos de coisas pesadas. Quando fica pesado, ok. Acabou. Paz. Tempo. Amém? Estou falando sério. Sério mesmo. Vocês também? Sério? Ela te disse isso? No almoço de ontem? O que mais ela disse? Ok, tudo bem. Coisas boas, que bom. Glória a Deus. Eu sei, eu conheço minha esposa. Mas, sabe, estamos numa guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É só o que ele pode fazer, tentar te distrair. E, aliás, essa passagem que diz sobre as ovelhas se dispersarem, está em Zacarias. É Deus falando.
Levante-se, ó espada, levante-se, ó espada, e fira o pastor. Sabe qual foi a última ocorrência de espada na Bíblia? A primeira foi a espada que corta em todas as direções na entrada do Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos. Havia ali um querubim com uma espada profundamente cortada. A espada fala de julgamento. E finalmente, essa foi a primeira, agora a última. E esta é a última menção, e eu realmente vou terminar aqui. A última menção é em Zacarias, quando Deus diz: levante-se a espada e fira o meu pastor. E quem é o pastor? O seu filho. A espada foi colocada no coração de seu filho, lá na cruz. É por isso que as portas hoje estão abertas para nós. Obrigado, Jesus! Aleluia!